Convido a Igreja de Jesus para a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 3, e o versículo de número 16. Quantos encontrar o texto, diga glória a Deus. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E você pode dizer amém. Estejam sentados. Deus abençoe o pastor Nelson. Deus abençoe o pastor Rodrigo. Me sinto muito feliz nesta noite em poder comunicar a palavra do Senhor. Feliz também por ter completado, dia 24 de setembro, mais uma primavera. E também amanhã completar 4 meses de casado. Deus seja louvado. Deus abençoe minha esposa, irmã Elisama. Igreja do Senhor, quero nesta noite trazer uma palavra da parte de Deus, subordinada ao tema, o amor incomparável de Deus. Nós lemos um versículo da palavra do Senhor, que concordantemente nós elaboramos a ideia de que é uma miniatura da palavra, um resumo do Evangelho e a chave que abre o conhecimento de todos para a compreensão do poder de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. O capítulo 3 dá a nós, ou conta para nós a história, um encontro, um diálogo, onde um príncipe, Nicodemos, fariseu e membro do Sinédrio, respeitado, estudioso das Escrituras, e muito influente, para não ser visto pelos colegas, marcou para encontrar com Jesus à noite, pois ele observava que homem nenhum, se não fosse enviado por Deus, poderia fazer coisas tão grandes e maravilhosas como estavam acontecendo. A princípio, a curiosidade de Nicodemos em querer saber, encontrar, conversar, deu a nós o versículo-chave da Bíblia Sagrada, o amor de Deus. Até porque nós estamos aqui por causa da manifestação do amor de Deus. Embora empreendamos para estarmos aqui, dispondo, colocando em posição de sair de casa para cultuar, nós chegamos a uma conclusão que isso só acontece devido à manifestação do amor de Deus. Eu não quero me prender à história ou à mensagem textual do encontro de Nicodemos com Jesus, mas de imediato quero pregar a partir do versículo de número 16 e dividi-lo em 4 partes. O primeiro ponto, antes de iniciar, nós precisamos entender que João 3,16, com certeza, é o versículo mais conhecido da Bíblia, mas também é um dos mais profundos, porque ele resume a essência do Evangelho em poucas palavras. Aqui nós temos a motivação de Deus, que foi o amor. Aqui nós temos a ação de Deus, quando ele entregou o seu Filho. Aqui nós temos o propósito de Deus para salvar. E aqui nós também temos o convite de Deus para todo aquele que nele crer. Eu quero acreditar que se todo domingo pregássemos apenas João 3,16, era o suficiente para esta igreja continuar avançando, porque aqui está, intrínseco, escrito, mostrando a nós que Deus não só morreu através do seu Filho, mas entregou para salvar todo aquele que nele crê. Então a motivação de Deus é o amor, porque Deus amou.
a ação de Deus, ele entregou. Então o amor de Deus, ele não é baseado em uma filosofia complexa, não. O amor de Deus é baseado na prática. Porque no momento que o texto diz, ele amou, o texto continua dizendo, mas também entregou. Porque o amor de Deus não se resume a uma palavra, se resume a um filho, e ele é Jesus Cristo. Glória a Deus. E o propósito, como diz o texto, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna para salvar. A partir desse princípio, eu quero, o primeiro ponto desta mensagem, porque Deus amou o mundo, o amor como origem. O amor de Deus é incondicional. Ele amou o mundo, mesmo sendo rebelde e pecador. Quando você pega a palavra incondicional e tenta compreendê-la na sua etimologia, você entende que está referindo um princípio muito interessante. Mas também quando você vai para a Bíblia tentar compreender a palavra incondicional no sentido do cristianismo, é um amor que ama sem querer nada em troca. Ou seja, ele não fez nada, mas eu amo. Ele não fez nada, mas eu manifesto o meu amor. Então é por isso que é incondicional. Porque Deus não esperou o mundo ficar bom para ele amar. Ele apenas amou. Então a conversa de que eu vou me preparar, a conversa que existe um tempo certo para decidir a Cristo, não parte do momento que você fica bom. Porque até mesmo antes de você nascer, a palavra de Deus diz que o Senhor já te conhecia. Então perceba comigo pelas Escrituras que Deus não espera que o homem fique bom para ele amá-lo, porque o amor de Deus não é baseado em interesses, o amor de Deus é baseado em decisão. Porque se de repente Deus esperasse eu melhorar para ele me encontrar, quando é que Deus me encontraria? Eu estava refletindo esses dias, e ali no cantinho também, lembrando-me de quem fui na escola, da pessoa que fui no meu bairro, antes de conhecer a Jesus. E eu me fiz uma pergunta: se Jesus não tivesse me encontrado, aonde será que eu estaria? Porque mesmo ele me encontrando, às vezes eu ainda brigo comigo mesmo. Imagina se ele não tivesse me encontrado. A verdade é que esse amor incondicional, ou amor como origem, ele parte de Deus. Porque esse amor não é limitado a uma nação, cultura ou grupo, é o mundo inteiro. Você percebe em 1 João capítulo 4, versículo 8, que diz o texto: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse versículo define o caráter de Deus. Deus é amor. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. É que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, manifesta, sem interesses políticos, sem interesses econômicos, o verdadeiro amor que parte do caráter incorruptível do nosso Senhor. Percebemos? A palavra de Deus também diz, em 1 João capítulo 4, do verso 9 ao 10, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Ou seja, Deus, quando entrega Jesus, está dizendo ao mundo, a antiga Grécia, a polis, o primeiro século, aquele tempo, dizendo que o amor se baseia, porque nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que enviou seu Filho unigênito para o mundo, para que por intermédio dele nós vivamos a completude de uma vida espiritual. E o texto também continua: nisto está o amor,
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então perceba entre as entrelinhas das páginas seletivas da Bíblia, que esse amor não partiu de você, que esse amor não partiu de mim, esse amor partiu de Deus. Porque a própria palavra diz, não fomos nós que escolhemos, mas foi o próprio Deus que injetou no coração do homem a necessidade de reconhecer que só Jesus Cristo tem a verdade do amor absoluto. Então você que veio ouvir esta palavra esta noite, nesta igreja maravilhosa que te recebe, que é a sua cara e o seu lugar, Jesus está interessado em te perdoar hoje, terça, quarta, quinta, sexta, porque o amor de Deus, ele não se perde quando o homem cai, parece que ele aumenta quando o homem cai, para que quando o homem caído entender que só o amor de Jesus Cristo tem condições de levantar o homem caído. De repente, com a liberdade que sinto pelas Escrituras, eu pergunto esta noite para este seleto auditório, quantos são gratos ao amor de Jesus Cristo, que perfurou a profundidade das nossas emoções, que entrelaçou a nossa alma e o nosso espírito com a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor, que pode, tem todo o poder e está presente aqui esta noite. Quantos podem manifestar ao Senhor a sua adoração? Então não há desculpa ou desculpas. Você não precisou escolher, Ele te amou. E talvez a dúvida que você sente aqui esta noite é acerca do tempo. Mas deixe-me dizer uma coisa. Se você quer uma prova que Deus te ama, perceba que você está sentado em uma poltrona, como diz outro, fofinha, para te receber. E você está ouvindo a palavra. Você pensa que foi o carro que te trouxe aqui. Você pensa que foi o Uber que te trouxe aqui. Você pensa que foi o ônibus, a bicicleta, as suas pernas, ou qualquer outro meio que te trouxe aqui. Não! Isso aí foi o que Deus usou para te transferir, tirar de um lugar e colocar em outro. Mas o que te trouxe aqui, esta noite, eu digo claramente, é o amor de Deus. O amor como origem parte do próprio Deus. Porque Deus amou. O segundo ponto, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Primeiro nós meditamos no amor incondicional. Agora precisamos falar do amor que sacrifica. De tal maneira que deu o seu Filho Jesus. O Evangelho, ele parece ser uma loucura quando é exposto. Porque primeiro, na construção teológica, você percebe que uma divindade, como alguém chamaria, tomou a forma de homem para viver aqui, para se relacionar aqui. Em um dado momento da sua vida, foi colocado ou entregue às mãos dos pecadores, como ele mesmo disse, em uma cruz, com algumas chicoteadas, com seu corpo sangrando, com uma coroa de espinho na sua cabeça, no mais alto do Monte Gólgota, o Monte Caveira. Talvez quando a morte achou que estava para vencer, esse homem diz: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. E de repente esse homem ressuscita. Mas vale lembrar que o Império Romano já trabalhava uma ideia de que se o corpo sumisse, os crentes roubaram, para depois dizer que realmente ele ressuscitou. Ninguém precisou roubar o corpo de Jesus. Porque como ele prometeu, ao terceiro dia, ele... Já que naquele tempo meio que as pessoas tinham que ter um lugar para ser sepultado, e Jesus não tinha, deram um jeito de sepultar ele. Aí alguém mais tarde disse, se Jesus é tão importante, ele não tinha nenhum lugar para ser sepultado,
Eu respondo, para que se ele só foi passar 3 dias? O lugar dele não é a tumba, o lugar dele é o trono à direita de Deus Pai. O amor que sacrifica. E parece uma loucura compreender que Jesus se manifestou como homem, conhecendo a necessidade do homem, porque ele se fez homem para poder salvar o homem. Parece muito complexo compreender de forma milimétrica o amor de Deus. E é isso que causa espanto na humanidade. É tentar entender como que Deus ama. Queridos, eu sou um jovem apaixonado pelas Escrituras. E quando eu vou estudar o amor de Deus, é uma ou outra. Eu dou muitas pausas enquanto eu estou estudando. Porque me dá um choque de realidade. De que por mais que eu sou um caminhão de imperfeições, Jesus Cristo me amou. E isso me constrange tanto, que a forma de agradecer é dizendo, eu aceito o amor de Jesus Cristo. Porque verdadeiramente é complexo. Para o mundo, o evangelho é loucura. Para o mundo, o evangelho é uma massa de manobra. Se você estudar direito algumas matérias, você vai perceber que a religião está entre um dos controles sociais. E alguém diz que a religião é usada para a manipulação por interesses próprios, para benefício de outrem. Porém, nós sabemos esta noite que esta é a maior mentira que alguém disse. Porque nós não estamos aqui porque alguém nos forçou, porque alguém nos ofereceu dinheiro, porque alguém disse que ia ter um brinde após o culto. Nós estamos aqui porque ao acordar já sentimos o estralo do amor de Deus invadindo o nosso coração. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu não sei, meus irmãos que estão aqui, mas eu acredito que a minha experiência não é diferente da sua. Mas às vezes eu sinto o amor de Deus dirigindo. Se eu estou parado num sinal, eu sinto o amor de Deus. Eu não sei você, mas de vez em quando até falo línguas estranhas. Eu não sei vocês, mas até no trabalho eu sinto a graça. Irmã, eu acho que isso já aconteceu contigo, porque eu já vi acontecer com a minha mãe. Ela está na beira do tanque, ou então da pia, lavando a louça. E daqui a pouco ela começa a cantar. E eu tomando café, mordia o pão e olhando para ela, mordendo o pão e olhando para ela. E do nada ela dizia, oh Jesus maravilhoso. A minha mãe só tem a 3ª série, não me recordo muito, não sabe muito bem escrever ou ler, mas ela entende desse amor. Eu olho para ela e ela diz, como é que Jesus me amou tanto? Uma mulher do Baixo Madeira, lá de São Carlos, Jesus escolheu e ainda me deu esse menino para cuidar, porque ela é minha mãe vó, ainda me deu esse menino e ainda fez dele um pregador. O nome disso se chama amor de Deus. Eu quero saber se alguém também tem essa experiência. Às vezes está no quarto, às vezes está trabalhando, às vezes está caminhando, o dia está difícil, a conta está atrasada, o salário não cai, mas em um momento comum, o céu abre e você começa a dizer, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero saber se alguém deseja esta noite, pela autoridade da palavra, receber o abraço do amor de Deus. Sinta o abraço dele, sinta o amor de Deus, sinta o amor de Deus, porque o amor de Deus não me escolhe pela cor, o amor de Deus não me escolhe pela economia, pelo trabalho, pela titularidade. O amor de Deus pega preto, branco, azul, verde, ele pega alto, baixo. Esse é o amor de Deus.
Eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. Sinta a graça de Deus aqui esta noite. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Ele, porque esse amor me buscou em uma rodovia tão distante da realidade. Um garoto tão depressivo, que tinha reprovado praticamente entre 3, 4 anos e boa parte por desistência escolar. Fui considerado um dos piores alunos da minha escola. Tinha uma vida tão inválida na sociedade. Mas um dia eu fui a um culto. Tinha uma irmã pregando. Eu estava muito envolvido com as coisas que não prestam. Eu não me sentia digno de nada, mas no fundo da cadeira, lá atrás, lá no final da igreja, ela disse uma palavra que quando saiu dos lábios dela, parece que encontrou morada no meu coração, quando ela disse: você que veio esta noite, Jesus te ama. Depois desta palavra, nunca mais eu deixei esse Jesus. Porque esse é o amor que sacrifica, porque Ele entregou. João 15:3 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, ou de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida para os seus amigos. Mas vale ressaltar esta noite que por causa do pecado, Gênesis 3, o homem cai, está distante de Deus. O próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O próprio Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 5, parte A do verso 10, sendo nós ainda inimigos. Inimigos de quem? De Deus. Por causa de quê? Do pecado. Porque nós éramos um charco de lodo, que não estávamos enxertados na oliveira que é Cristo. A nossa condição eterna era uma condenação. Mas graças a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, que apareceu no cenário para nos conectar com o amor de Deus. E como diz o amado Billy Graham, que já dorme no Senhor, naquela cruz, com uma mão Deus segurava, ou melhor, Jesus segurava a mãe do Pai, e com a outra ele segurava a mão da humanidade, e na cruz nos conectou dizendo: não é mais inimigo, vocês agora são meus amigos. Não fique com raiva de mim, mas eu tenho um melhor amigo, e o nome dele é Jesus Cristo. E a coisa boa que a gente conta segredo, e ele não conta para ninguém. Eita glória! Já pensou? Quem estava na condição de inimigo, distante da graça, distante do amor, mas aí aparece Jesus. Porque é o mesmo Paulo que escreveu Romanos 3:23, dizendo que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o mesmo Paulo que escreve Efésios capítulo 2, versículo 13. Porque vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo. Irmãos, o sangue de Jesus, ele não tem perna, mas ele anda. E se ele anda, ele te alcança. E se ele te alcança, ele te trouxe esta noite para dizer: o amor de Deus é a resposta para a humanidade. 1
Eu vou esperar você que é amado por Ele manifestar a sua adoração a Ele. Eu vou esperar você. Porque Ele vive, posso crer no... que a minha vida está nas mãos de Jesus. É claro que você não é obrigado, mas só se você pudesse, claro que é só se você puder, diga para alguém, ou se você quiser ou não, mas com a possibilidade, diga, eu tenho um melhor amigo. O nome dele é Jesus. Diga, ele resolve problemas, ele perdoa pecados, e ele ainda dá dignidade. E ele aceita o filho de volta. Diga assim, o pródigo saiu de casa, mas o pai não mudou o endereço. Porque esse é o amor de Deus, você sai, mas ele não muda, ele te espera no mesmo lugar. Aleluia. Aleluia. Para todo aquele que nele crê. Nós já falamos, porque Deus amou o mundo. Nós já falamos de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, o amor que alcança a todos. O convite é para todo aquele que nele crê, sem distinção de cor, idade, passado e erros. A única coisa que você precisa fazer é crer. Se houvesse uma senha no Wi-Fi da salvação, seria crer. Você só precisa crer. O teu maior esforço é crer. Porque o que Jesus já fez na cruz, você não precisa fazer mais outra coisa, a não ser crer. Ah, mas é muito difícil porque eu não vejo, eu não sei como ele é. E aí de repente, como é que funciona isso? Eu vou te dar uma palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos. Tomé estava com a sua fé balançada. E disse, olha, eu só vou crer se eu ver as tuas mãos. E Jesus, rapaz, isso é fácil demais. Já ressuscitei. Quando ele mostra, Jesus libera uma das palavras mais lindas da Bíblia. Quando ele diz, bem-aventurado quem não viu, mas creu. Jesus estava dizendo, Tomé, você é muito feliz de ter me visto, mas lá em 2025, a minha igreja será muito mais feliz, porque mesmo não vendo, eles creem. Romanos 38 e 39, ou melhor, Romanos 8, 38 e 39. Ninguém tem capacidade de nos separar do amor de Deus. Ninguém. Ninguém pode roubar de nós o amor de Deus. Por quê? Porque antes de chegar em nós, o amor está nele. Quem rouba de Deus o que é dele? E aí quando está em nós, e o diabo tenta roubar, Jesus nos dá revestimento de poder para suportar. O amor está nele. Ninguém, escute, o seu passado, o que você foi
ou deixou de ser, Jesus Cristo tem poder para te perdoar. Venha à cruz. Acredite na cruz. Porque a cruz é a resposta para uma humanidade caída. Escute, Thomas Edison, o maior e o mais importante criador da lâmpada incandescente. Se você estudar Aristóteles, Sócrates, Platão, homens importantes. Aristóteles, o homem que acreditava que o conhecimento era a partir da experiência e da observação. Alguém que entendia de cultura, sociedade, que debateu vários pensamentos. Alguém até escreveu um dia desses: o que eu vou fazer de novo? Sendo que os mais velhos já falaram sobre tudo. Se você estudar um pouco, perceberá. Platão pensou sobre muita coisa. Sócrates também. Platão que dotava a ideia de que o conhecimento era através da racionalidade. Eram homens que pensaram, que trouxeram pensamentos, que moldaram o passar dos anos. Mas nenhum desses homens resolveram o problema que está no coração do homem, que é o vazio que só Jesus Cristo pode preencher. Romanos 8, 38 e 39, a partir do seu capítulo 8. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, se você quiser você adora o Senhor, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma pandemia conseguiu nos separar do amor de Deus. O inferno não vai nos separar do amor de Deus. O pecado não vai nos separar do amor de Deus. Pregador, e se eu pecar? João escreveu: confessa, porque nós temos um advogado e ele é perdoador de pecados. Igreja de Deus, por gentileza, fiquemos de pé. Aleluia. Porque Deus amou o mundo, amou como origem, de tal maneira, amor que sacrifica, para que todo aquele que nele crê, o amor que alcança a todos. E quarto ponto, e eu encerro: não pereça, mas tenha vida eterna, o amor que salva e transforma. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É você crer e terá a vida eterna. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Efésios, capítulo de número 2, verso 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E com esta mensagem eu pergunto esta noite: tem alguém que decide tomar uma decisão de assumir o compromisso com Jesus Cristo? Saia do seu lugar e venha à frente agora. Porque Jesus Cristo tem poder para perdoar os teus pecados, para restaurar a sua vida. Esse é o amor de Deus, que perdoa pecados. Saia do seu lugar, venha a Cristo, porque Cristo Jesus, nosso fiel amigo, tem poder para alcançar o teu coração. E Ele está dizendo esta noite: vinde a mim, todos que estáis cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós já temos uma vida preciosa para o Senhor. Venha Cristo, venha Cristo, venha Cristo, venha Cristo, venha a cruz, aceite a cruz, aceite a Cristo esta noite. Venha, 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 corra, venha. Mais uma pessoa para Cristo.